Luffy está prestes a desbloquear um novo poder. Por muito tempo, o Chapéu de Palha foi considerado invencível. Até mesmo contra o Kaido, ele conseguiu levar a melhor depois de despertar os seus poderes. Porém, agora que o governante do mundo está em sua frente, nada do que ele sabe parece ser suficiente. E para isso, talvez ele precise alcançar um nível jamais visto. Ou seja, o Luffy precisa deixar de ser humano e, de fato, virar uma divindade. Bom, pessoal, pra gente entender o tamanho dessa teoria, é necessário a gente voltar para o ano e relembrar exatamente como o Gear 5 nasceu. Contra o Kaido, o Luffy foi derrotado de um jeito tão brutal que a própria voz dele desapareceu. O Momonosuke parou de sentir a presença dele através do vínculo espiritual entre eles, e o mangá tratou aquele instante com todas as letras como uma morte real. Foi só depois disso que os tambores da libertação começaram a tocar. O coração dele voltou a bater em um ritmo completamente diferente e o Gear 5 nasceu, literalmente, do outro lado da própria morte. Agora, contra o Imu, a estrutura parece se repetir de um jeito ainda mais sombrio. O Luffy recebe um ataque aparentemente fatal. É atravessado pela lâmina do vazio, perde as forças e fica preso na própria espada, enquanto Imu declara com toda a convicção que aquilo prova que ele nunca poderia ser Joy Boy, afinal, ele era muito fraco. Só que assim, a diferença crucial está no que aconteceu da última vez. Contra o Kaido, aquele momento da morte desbloqueou o Gear 5 pela primeira vez. Contra o Imu, esse mesmo tipo de gatilho pode não desbloquear apenas mais uma variação da mesma forma. Pode desbloquear a próxima etapa inteira do Gear 5, ou até uma evolução completamente acima disso. E galera, isso levanta a pergunta que sustenta esse vídeo inteiro. Se a primeira morte do Luffy despertou o Nika, o que exatamente acontece quando ele morre novamente diante do homem que provavelmente derrotou o próprio Joy Boy 800 anos atrás? Desde o ano, o Gear 5 se consolidou como uma transformação quase impossível de derrotar, porque o poder dele está literalmente ligado à imaginação de quem o usa. Porém, o confronto contra o Imu expôs de forma bastante clara pelo menos 3 limitações reais dessa forma. Primeiro, o Luffy ainda gasta energia demais durante o combate. Segundo, ele ainda se distrai com o próprio lado cômico da transformação. E a imaginação dele, até agora, simplesmente não foi criativa o suficiente para encontrar uma brecha real na defesa de Imu. Vale reparar novamente na diferença entre os dois confrontos. Contra o Kaido, o Rei das Feras acabou sendo puxado para dentro da lógica do próprio desenho animado do Luffy. O corpo dele se deformava, os golpes ficavam absurdos, as reações exageravam além do que fazia sentido fisicamente, e a luta inteira se transformava aos poucos num espetáculo cartunesco que só o Gear 5 consegue criar. Agora, contra Imu, nada disso acontece. O governante não entra na brincadeira em nenhum momento. Ele apenas observa, analisa cada movimento com frieza absoluta e espera a abertura certa aparecer. Enquanto o Luffy experimenta formas cada vez mais absurdas, como aquela transformação do gênio gigante, o Imu permanece impassível, como se já conhecesse de perto esse tipo de poder há muito tempo. E de fato, ele já conhece. E esse é provavelmente o ponto mais interessante de toda a nossa teoria. O Luffy talvez não tenha perdido só porque o Imu é fisicamente mais forte. Ele pode ter perdido porque a própria imaginação dele ainda não chegou perto do nível que o verdadeiro Joy Boy provavelmente alcançou. O Luffy utiliza o Gear 5 de forma criativa, isso é inegável, mas ainda de um jeito extremamente intuitivo e improvisado. Ele transforma o corpo, brinca com o ambiente ao redor, vira um gênio, usa ataques que parecem saídos direto de um desenho animado, mas nada disso chega a abalar Imu em nenhum momento. Isso sugere uma conclusão importante. O verdadeiro Joy Boy provavelmente utilizava a vontade de Nika de forma muito mais absurda e muito mais ampla do que qualquer coisa que o Luffy já tentou até hoje. Se isso for verdade, o Luffy atual ainda estaria explorando apenas uma fração pequena da liberdade real que essa fruta oferece. E a próxima etapa da evolução dele pode não vir de mais força bruta, mais velocidade ou de um haki mais acumulado. Pode vir de uma expansão real da própria imaginação, aprendendo a alterar o campo de batalha em escala muito maior, criando formas mais úteis do que apenas cômicas, moldando energia de um jeito consciente e utilizando a liberdade da fruta com intenção estratégica real, não apenas como reação instintiva no calor da luta. Pensando nisso, eu preciso compartilhar com vocês algo que está me chamando a atenção desde que Imu chegou em Elbaf. Tudo o que ele faz parece estar ligado ao que ele imagina. No momento em que as chamas negras revestem seus ataques, algo absurdo é criado, seja uma arma ou um ataque impossível de desviar. Talvez exista uma relação entre o poder de Nika e o poder de Imu, e é aí onde o Luffy possivelmente vai precisar entender e aprender. De qualquer forma, vamos seguir, porque existe uma teoria antiga que ganhou força de novo depois desse capítulo. A derrota do Luffy pode ativar uma espécie de modo de emergência dentro da própria fruta. O corpo estaria mortalmente ferido, mas os tambores da libertação poderiam reiniciar esse coração de um jeito diferente dessa vez, com o Luffy voltando a se mover antes mesmo de recuperar a consciência plena. E quem assumiria temporariamente o controle nesse cenário seria a própria vontade da Zoan mítica. Essa ideia se sustenta em algo que o próprio mangá já estabeleceu. Zoans possuem vontade própria, e a Hito no Mi modelo
Nika parece carregar uma vontade ainda mais forte do que a média, considerando que essa fruta conseguiu escapar do controle do governo mundial por 800 anos seguidos. Isso sugere que ela pode escolher o próprio usuário, proteger quem carrega ela, reagir em momentos extremos e possivelmente até agir de forma independente quando o Luffy está inconsciente. Galera, existe até um paralelo direto dentro da própria obra que reforça esse risco. As bestas carcereiras de Impel Down carregavam Zoas despertadas, mas perderam completamente a própria mente para a vontade animal da fruta, provando que existe sim o risco real embutido nesse tipo de despertar. O usuário pode dominar a fruta ou a fruta pode acabar dominando o usuário. A diferença importante aqui é que Nika não é nenhum animal comum, é uma figura mitológica com uma forma humana. Então, se essa vontade realmente assumir o corpo do Luffy em um momento extremo como esse, agiria como uma manifestação praticamente pura da própria liberdade, rindo sem parar, lutando por puro instinto, talvez até ignorando os próprios aliados temporariamente, atacando Imu como se ele representasse sozinho uma ameaça direta à liberdade do mundo inteiro e utilizando técnicas que o Luffy consciente nunca treinou de verdade. Dito isso, vale reparar um detalhe que reforça o quanto essa vontade sempre esteve presente, mesmo antes de qualquer um perceber. Galera, nós já vimos ecos do próprio ritmo dos tambores da libertação aparecerem de forma quase escondida ainda lá em Skypiea, muito antes de qualquer menção oficial de Nika ou do Gear 5 existir dentro da obra. Isso sugere que desde o início o Luffy sempre se alinhou à frequência desse som. Essa vontade nunca foi algo que surgiu do nada, ela sempre esteve ali dentro do próprio Luffy, esperando o gatilho certo para se manifestar por completo, o que torna ainda mais plausível que ela também tenha uma resposta guardada especificamente para o tipo de ameaça que o Imu representa. Agora, prestem atenção. Essa possível tomada de controle não deveria ser lida como uma possessão maligna clássica. O Nika não seria um vilão escondido dentro do Luffy, mas também não pode simplesmente apagar a identidade dele por completo, porque isso quebraria o próprio tema central da obra. Faria pouco sentido narrativo se justamente o símbolo máximo da liberdade acabasse roubando a liberdade do próprio garoto que ele escolheu como portador. Por isso que eu acho que o caminho mais coerente para essa evolução não seria o Nika assumindo o controle para sempre, e sim o Luffy e o Nika alcançando algum tipo de harmonia. Uma cena possível que ilustra bem esse conflito interno seria a seguinte: enquanto o corpo do Luffy continua lutando sozinho contra o Imu do lado de fora, ele desperta em um espaço completamente isolado, ouvindo os tambores da libertação ecoando ao redor. Ali ele não encontraria nenhuma entidade ou nenhum tipo de reencarnação anterior. Ele encontraria apenas o próprio ritmo da fruta tentando continuar a luta sem ele. E a verdadeira vitória interna nesse momento não seria expulsar essa vontade para fora do próprio corpo, mas sim negociar diretamente com ela. Aquele corpo continua sendo dele, mas se a fruta realmente quer a liberdade de verdade, ela precisa lutar ao lado do Luffy, não no lugar dele. Esse tipo de resolução também conversa bem com o próprio histórico da obra em lidar com os poderes que ameaçam engolir a identidade de quem os carrega. One Piece já mostrou através de outros personagens que dominar totalmente uma força maior do que a própria vontade é sinônimo de aprender a dialogar com ela até que os dois lados passem a apontar para a mesma direção. Se esse padrão se repetir aqui, o desfecho mais coerente para esse arco inteiro não seria o Luffy vencendo Nika, e sim os dois finalmente concordando sobre o que significa lutar por liberdade de verdade. Fora que, como já mencionamos anteriormente em outros vídeos, o Luffy não precisa vencer, ele precisa apenas segurar tempo suficiente para o Imu ir embora. Aí sim, só depois que ele vai ter a oportunidade de entender como esse novo poder funcionaria. Bom pessoal, agora nós chegamos em um dos pontos mais interessantes desse vídeo, porque depois da revelação completa da forma verdadeira do Imu no capítulo 1179, a comunidade notou um detalhe visual extremamente específico. Tanto o Imu quanto a deusa da chuva Zaza carregam, atrás das costas, um anel ou uma espécie de auréola divina, algo visualmente diferente do simples Hagoromo que aparece em outras Zoas despertadas, como a do Luffy. Isso sugere que essa auréola pode representar um patamar de poder acima do despertar comum de uma Zoan qualquer, algo mais próximo de uma manifestação divina completa. O Luffy ainda não exibiu esse tipo de símbolo, o que pode indicar que a transformação dele, mesmo no auge do Gear 5, ainda não representa o topo absoluto do que a fruta de Nika é capaz de entregar. Dito isso, ao longo dos últimos meses, as pessoas já deram diversos nomes para isso: Gear 6, Gear Down, Gear 5 Liberation, ou simplesmente o amanhecer completo do Gear 5, em uma referência direta ao próprio simbolismo solar que a obra já associa ao Luffy desde a revelação de Nika. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, o Oda está tentando traçar um paralelo visual direto quando ele coloca 3 divindades no mesmo arco, e isso pode nos levar a uma nova forma, independente dela ser utilizada aqui, ou só no futuro. Vale reparar também em um contraste que reforça a teoria. O Imu utiliza uma energia batizada de Omen, ou Maki, chame como quiser, e ela é moldável, versátil, capaz de criar armas e de drenar a vida de tudo ao seu redor. Se essa é a energia do vazio, da dominação e da morte, faz sentido pensar que a contraparte de Luffy precisaria representar exatamente o oposto, uma energia solar ligada à vitalidade e à liberdade, funcionando como resposta direta e simbólica ao poder do próprio Imu. E existe ainda um detalhe que pode indicar o caminho exato dessa evolução: o controle consciente dos próprios tambores da libertação. Até agora, esses tambores agiram basicamente
somente como um gatilho automático, ativando em momentos de desespero extremo, sem nenhuma participação ativa da vontade do Luffy no processo. A próxima etapa lógica dessa evolução envolveria justamente o oposto, o Luffy aprendendo a comandar esse ritmo por conta própria, sem precisar chegar à beira da morte para escutá-lo, e usando esse controle consciente para manter o Gear 5 ativo por mais tempo, sem o desgaste físico que hoje limita tanto a duração da forma. Agora, vamos seguir, porque existe um ponto que precisa ficar bem claro nessa teoria. O Luffy não pode simplesmente se tornar imortal de graça. Esse tipo de poder precisa carregar algum tipo de limite real, ou o Imu deixaria de parecer perigoso de verdade pelo resto da narrativa. Diante disso, existem vários limites plausíveis dentro da própria obra. Por exemplo, o Kairosek ou a água do mar poderiam impedir qualquer tentativa de regeneração. A própria espada do vazio pode enfraquecer permanentemente a ligação entre Luffy e a fruta, e cada retorno desses poderia aumentar o risco de a vontade de Nika assumir o controle por mais tempo do que deveria. Esse tipo de limite é necessário justamente para manter a tensão dramática da história. O ideal, dentro dessa teoria, é que cada retorno seja simultaneamente poderoso e assustador, mostrando que existe sim um preço concreto por trazer o Luffy de volta à beira da morte repetidamente. E esse preço pode não ser físico, pode ser literalmente um pedaço da própria identidade dele, consumido aos poucos a cada vez que ele precisa recorrer a esse tipo extremo de resposta. Vamos seguir porque existe ainda uma possibilidade estrutural que merece atenção antes de fecharmos essa teoria. Como eu disse já várias vezes, existe grande chance desse conflito não ser resolvido por agora. Talvez por um bom tempo, o Luffy possa ficar fora de combate, gerando um cenário raro dentro da obra, com o Chapéu de Palha precisando continuar a luta sem o próprio capitão e outros personagens sendo forçados a assumir o protagonismo justamente no momento em que a situação parece mais desesperadora. Esse tipo de pausa narrativa tem um valor específico dentro da lógica de construção de personagem. Ela dá ao Luffy o tempo necessário para realmente entender o que faltou na primeira tentativa, ao invés de simplesmente evoluir de forma imediata e conveniente logo depois da sua derrota. A ausência dele também cria um espaço para que outros personagens mostrem um pouco do que aprenderam. Talvez inclusive sejam esses personagens que consigam ganhar tempo suficiente para o Imu ir embora. Afinal, tudo está indicando que o Zoro e o Sanji irão vencer os Cavaleiros Sagrados e salvar as crianças. Com isso, Imu não teria mais ninguém com quem contar e ainda por cima levaria o dano por perder 2 cavaleiros, da mesma forma que ele sentiu quando o Harold morreu. Diante disso, o governante iria embora e só depois que o Luffy acordaria. E é justamente esse tipo de intervalo com o protagonista temporariamente fora do tabuleiro que costumam proceder às maiores evoluções dentro da obra, porque ele transforma a próxima ascensão do Luffy em necessidade real e não em conveniência de roteiro. Dito isso, um dos jeitos mais elegantes de construir essa próxima evolução é entender o Imu e o Luffy como opostos praticamente perfeitos dentro da própria simbologia da obra. Imu representa vazio, dominação, controle absoluto, morte, drenagem de energia, silêncio e um mundo completamente parado sob o próprio trono dele. Já o Luffy representa exatamente o inverso disso: o sol, a liberdade, o movimento constante, a vida, o riso, o ritmo e um mundo em expansão permanente. Isso significa que a evolução do Luffy não deveria ser construída apenas como ficar mais forte no sentido bruto do termo. Deveria ser construída como o despertar do oposto exato do vazio que o Imu representa. Ou seja, se o Imu apaga a vida ao redor dele, o Luffy precisaria aprender a libertar a vida em resposta. Se o Imu domina tudo ao redor pela força, o Luffy precisa libertar. O poder final do Luffy dentro dessa lógica não precisaria significar mais destruição, precisaria significar o oposto absoluto de Imu. Enquanto o autoproclamado rei do mundo apaga tudo ao redor dele, o deus do sol faz tudo voltar a se mover. Bom pessoal, reunindo tudo que essa teoria propõe, a gente chega à conclusão que a derrota de Luffy para o Imu não indica que o Gear 5 foi inútil contra ele. Indica que o Gear 5 do jeito que existe hoje ainda está incompleto. O Luffy despertou a fruta de Nika lá em um ano, mas provavelmente ainda não domina por completo a vontade real dessa Zoa, a imaginação em escala verdadeiramente divina, a resistência necessária contra o vazio de Imu e o papel exato que o Deus do Sol precisa cumprir diante do autoproclamado Rei do Mundo. Diante disso, a próxima evolução pode finalmente fechar esse ciclo e nos mostrar o verdadeiro pico do protagonista. Porém, o ponto mais importante dessa teoria continua sendo o mesmo, independente do que o Oda escolher. O Luffy precisa aprender a utilizar o Haki da mesma forma que o Joy Boy utilizava para que ele possa juntar isso ao poder de Nika. E talvez seja exatamente esse o verdadeiro teste que o Imu impôs sem perceber. Não uma prova de força, mas uma prova que fará ele perceber que ainda precisa se conhecer melhor e que precisa impor a sua vontade com mais intensidade, caso ele queira vencer e realizar o seu misterioso sonho. Bom galera, agora é com vocês, me conta aí nos comentários, você acredita mais na hipótese de um Gear 6 completamente novo ou prefere a ideia de um Gear 5 totalmente aperfeiçoado? Você acha que a vontade de Nika deveria assumir o controle do corpo do Luffy em algum momento, mesmo que temporariamente? E por fim, você acha que o Luffy precisa se tornar mais parecido com o verdadeiro Joy Boy para vencer Imu, ou ele precisa provar que consegue superá-lo sendo apenas ele mesmo? No fim, se chegou até aqui, já sabe, peço apenas duas coisas: se inscreve no canal e deixa o like. E se você quiser saber um pouco mais da verdadeira relação entre Imu-sama e Joy Boy 800 anos atrás, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.